Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Olha, o mercado abre na estabilidade nesta quarta-feira, depois de 5 dias de altas seguidas do índice da Bolsa. O Ibovespa Futuro abriu com uma alta bem leve de 0,17% aos 112 mil pontos. O dólar abriu também na estabilidade aos R$ 5,20, mesma cotação de ontem no final do dia. A quarta-feira já começa, como estamos vendo na programação da CNN Brasil desde cedo, sob a ameaça de uma nova onda de atos criminosos e protestos violentos. A CNN, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que a segurança está sendo reforçada em todo o país. A AGU pediu medidas preventivas do STF para proibir bloqueios nas rodovias e invasão aos prédios públicos. O risco de convivência com ameaças constantes apareceu em praticamente todas as análises de bancos, corretoras e casas financeiras sobre o que aconteceu no fim de semana em Brasília. Ainda assim, o mercado preferiu acreditar na contenção de danos. Os estrangeiros voltaram e a Bolsa de Valores já está positiva em quase 1% no ano. A mesma coisa aconteceu com a moeda americana nesses 2 últimos dias, caindo com a volta dos estrangeiros. As commodities continuam se valorizando lá fora, no mercado internacional, com o relaxamento das medidas de restrição na China. Petróleo e minério de ferro em alta hoje, o que pode impulsionar as empresas ligadas aos setores aqui no Brasil. E a volta dos estrangeiros, como eu disse, derrubaram o dólar hoje, deve manter a cotação no patamar atual ou próximo disso. A ver como vai andar a política. A expectativa para os anúncios de medidas econômicas está mantida, mas com alguma ponderação em função das ameaças de novos protestos. O mercado ainda vai acompanhar as reuniões que o presidente Lula terá com governadores em Brasília, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, aliado antigo de Bolsonaro. Tarcísio deu entrevista ao nosso analista Caio Junqueira, dizendo que nunca foi, abre aspas, bolsonarista raiz e que não vai entrar em guerra ideológica. A pauta da reunião é o Porto de Santos, a privatização do Porto de Santos, que Tarcísio quer manter e Lula não, e os estragos provocados pelas chuvas no estado. O IBGE divulgou agora há pouco dados sobre vendas do varejo no mês de novembro. O volume caiu 0,6% frente a outubro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio bem pior do que o esperado. A expectativa média era de queda de 0,3%, caiu 0,6%. O gerente de pesquisa de varejo do IBGE, o Cristiano Santos, diz que a Black Friday foi mais fraca e acabou contribuindo para esta queda. O crédito estagnado com a alta dos juros e a estabilidade no valor do Auxílio Brasil, mais a inflação que seguiu em alta, especialmente nos preços livres, acabaram impactando a renda, diminuindo o apetite por consumo. Em 12 meses, a alta do varejo está em 0,6%. Quando olhamos para o dado do varejo ampliado, que considera o setor automotivo e construção civil, o resultado em 12 meses é negativo, com queda de 0,8%. Saiu hoje uma portaria do governo federal estabelecendo o valor do benefício da Previdência, valor mínimo, em R$ 1.302. A portaria não tem prazo de validade, o que indica que a decisão política ainda precisa ser tomada pelo governo, especialmente pelo presidente Lula. A apuração do Caio Junqueira sinaliza uma perda de força de sinaliza um ganho de força para Fernando Haddad, na tentativa de evitar um reajuste maior, o que provocaria um aumento de mais de 7 bilhões de reais nas despesas. O anúncio final se vai ficar em R$ 1.302, que também vale para o salário mínimo, ou vai para R$ 1.320, que gera esse aumento de custos de 7 bilhões, deve ficar só para a volta do ministro de Davos. Haddad vai ao encontro do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Para o economista-chefe do Banco Modal, Felipe Sichel, o recuo no reajuste do salário mínimo é uma sinalização importante de uma menor pressão inflacionária na economia. O salário mínimo ele é um componente relevante das contas públicas e da dinâmica de demanda agregada no país. E você dar reajustes reais de salário mínimo, ou seja, acima da inflação, levaria realmente a uma pressão inflacionária adicional, porque você está colocando ainda mais pressão na demanda agregada e, principalmente, colocando mais pressão sobre as contas públicas. Na medida em que as contas públicas elas têm que ser sanadas ou via projeção de superávites à frente ou via inflação, e existe
existe muita dúvida sobre a capacidade do governo de gerar superávit, naturalmente você aumentava a expectativa de inflação. Com isso, realmente é uma sinalização mais robusta de que você possa ter pelo menos menos pressão inflacionária de um dos fatores que estão conduzindo essa pressão nesse momento. O CNN Mercado fica por aqui. Eu volto a 12h45 com a atualização nesta quarta-feira. Até mais tarde.